Olá, irmãos do canal Enciclopédia Cósmica, sou o Rodrigo Santos e hoje vamos dar conclusão ao estudo da filosofia do taoísmo. Hoje vamos falar sobre o conhecer a si mesmo. Para você que não acompanhou o último vídeo, acesse o link acima. Chegamos então ao mais profundo dos questionamentos filosóficos que pode ser feito por nós aqui encarnados. Quem somos nós? De onde viemos e para onde vamos? Quem fui em minhas vidas passadas? Pontos importantes de uma jornada espiritual. Pense, como você agiria se descobrisse sua real missão na Terra? Como viveria após desvendar quem era antes mesmo desta vida presente? Ou o que se passava antes mesmo disso tudo? Somente vislumbrando esta experiência é que poderíamos entender. Tao Te Ching, texto 33. Quem conhece o outro é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Forte é aquele que aos outros vence. Poderoso é aquele que vence a si próprio. Aquele que muito deseja, trabalha arduamente. Rico é aquele que vive feliz. Aquele que é famoso, vive pela sua fama. Mas eterno é aquele que transcende a própria morte. O processo de se autoconhecer é paulatino. Pouco a pouco vamos se conscientizando de nossos defeitos e potenciais. Muito também se aprende a observar os outros e como são semelhantes a nós. Pois muitas são as vezes que entramos em conflito com os demais, quando na verdade estão todos errados em certo ponto de vista. Dia após dia vamos abordando nossos sentimentos, entendendo e os controlando. Nossos mais primitivos instintos começam a ser mais claros quando os vemos manifestos nos outros e conseguimos perceber nosso avanço quando o problema de alguém nos parece tão pequeno justamente por já termos passado por aquela prova e não nos parecer mais tão problema assim. E conforme esse caminhar evolutivo vai se desenrolando, mais simples nos tornamos. A ação de menor esforço é quase sempre a de maior sapiência e isso elimina o autoflagelo. Muitas vezes nos machucamos por ações mal pensadas, exageradas e não sábias. Quantas são as vezes que o mínimo diálogo ou até mesmo a ausência de palavras podem muito bem resolver as coisas. E quando percebemos isso, começamos a parar de falar compulsivamente. Tao Te Ching, texto 56. Quem sabe não fala, quem fala não sabe. O sábio vive calado, é introspectivo, suaviza o que é agudo, desfaz o emaranhado, nivela-se com o simples, sintoniza-se com a luz. Essa é a verdadeira imagem de um místico. O sábio vive isolado em si. Parece uma pessoa simples e comum, não se preocupa com ganhos ou perdas, não vive por seu ego. Portanto, não se apega a questões de honra ou dignidade, ele se torna um exemplo para o mundo. O sábio descobre então que a mais destruidora das armas é sua própria língua, e que, unindo isso ao pouco saber de todos, torna-se então o mundo dos seres humanos um local insuportável de se estar. Quantas não são as vezes que o silêncio resolveria a situação, porém alguma palavra proferida tornou o problema exponencialmente maior? Pois quando aquele que fala é maldoso e aquele que escuta é igual, a sintonia de ambos traz à tona a maldade somada. Logo, o sábio não se atenta somente no falar, mas também no ouvir, no caminhar, enfim, em todo o seu agir. E isso é um dos primeiros passos para o autoconhecimento. O isolamento acaba então se tornando natural. Poucos são aqueles encarnados que sintonizam com o sábio, mas vasta é sua companhia de outro lado do plano físico. E por estar consigo mesmo maior parte do tempo, caminhar para dentro se torna inevitável. Na tentativa de desvendar o mistério que sempre caminhou com ele, não importava onde ele estava e não importa o quanto se preocupasse com o exterior. A maior parte das descobertas sempre esteve ali com ele. Tao Te Ching, texto 70. As minhas palavras são bem fáceis de se compreender e também bem fáceis de se praticar. Porém aqui na Terra ninguém se ocupa de entendê-las, ninguém as deseja praticar. As palavras possuem tradição e sabedoria. Toda obra possui um autor. Todo aquele que não possui o conhecimento não poderá conhecer o seu verdadeiro eu. São ricos aqueles que conhecem a si mesmos, pois o eu é o maior de todos os tesouros. O sábio tem a roupagem modesta de um aldeão, mas oculta no seu interior a joia mais preciosa de todas.
Sendo assim, ao caminhar para dentro, o sábio percebe que ali é somente o começo da jornada. Tudo até aqui, então, foi somente uma preparação para o primeiro passo. A filosofia do Tao se mostra então como um caminhar ideal a todos, não importando sua capacidade extrafísica. Somente com o crivo do seu intelecto e com o abandono das conclusões pré-estabelecidas, paradigmas e rótulos adquiridos, pode-se então compreender o Tao. Para encerrar, deixo a vocês o último texto de nosso estudo, para resumir e refletirmos na sabedoria do Tao. Tao Te Ching, texto 2. Ao conceituarmos o que é belo, surge o conceito de feio. Ao conceituarmos o que é bom, surge o conceito de mal. Por isso o imanifesto e o manifesto são um só. O fácil e o difícil são conceitos que se complementam. O grande e o pequeno se complementam. O alto e o baixo se harmonizam. O som e o silêncio geram equilíbrio. Os conceitos dos opostos são complementares. Assim, o homem sábio age pelo não agir. Pratica sua doutrina sem falar. Ele apenas contempla todas as coisas sem intervir no seu fluxo. Procura não possuir nem se apegar a nada. Toda obra concluída marca sempre o início de uma outra. E pelo fato de estar desapegado, tudo flui harmoniosamente e não se esgota jamais. Fico por aqui. Se gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e seja um apoiador de nosso canal, pois precisamos de sua simbólica doação para mantermos o canal ativo e continuarmos com esse projeto. Segue os links abaixo na descrição do vídeo. Até uma próxima. Namastê.